Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Donos do Pod, o podcast oficial da Intercâmbio na Real, onde toda semana temos aqui um viajante, um convidado muito especial, contando sua história de viagem para vocês. E hoje nós temos a Jéssica, uma convidada incrível, que agora, né, vai estar compondo o nosso time de guias. Então, hoje estou trazendo a Jéssica para conversar um pouco aqui com a gente, contar um pouco sobre as experiências dela de viagem, e vocês já vão conhecendo ela melhor aí, né? Para depois já viajar com a gente e conhecer ela durante a viagem também. Então seja bem-vinda, Jéssica. Hello, thank you. Já podemos começar falando em inglês? In English, né? E a Jéssica também é teacher, então, né? É um dos requisitos, né, para os nossos guias que têm inglês fluente, porque, né, vocês serão acompanhados por guias bilíngues o tempo todo. Então aí, né, a Jéssica é mais uma teacher para compor o nosso grupo junto comigo e com o Felipe, né? E então, já que você já me conhece, vou deixar então a Jéssica falar um pouquinho sobre dela, de onde ela é, um pouco mais sobre a profissão dela, para vocês conhecerem ela um pouco melhor. Então tá bom. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica, então. Eu sou teacher já há 17 anos, né, dou aula de inglês há bastante tempo para crianças, adolescentes e adultos. E gosto muito de ajudar os alunos a estudar inglês que querem se preparar para uma viagem. Então, nada melhor do que agora, neste momento, poder, então, ir viajar junto com vocês, né? Sejam alunos ou não, que estejam estudando agora ou não, mas que a gente possa dar todo o auxílio necessário para vocês. E eu já tive uma experiência fora aí, que eu acredito que o Alisson vai acabar fazendo umas perguntinhas aí para eu contar um pouco para vocês. Então, é uma experiência muito legal e estou bem animada e ansiosa aí para fazer essa viagem junto com vocês a partir desse ano. Ah, que demais. E realmente, né, como teacher, viajar é legal, conhecer outra cultura, conhecer os lugares que a gente vê tanto nos nossos livros, né? Mas né, nessas viagens com os alunos, assim, é com certeza incrível, né? Deixa tudo muito mais especial. Mas então, agora vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Para a Jéssica contar um pouco para nós como que ela conheceu o intercâmbio na Real, né? Como que conheceu aí esse time que hoje tá todo mundo trabalhando junto. Exatamente. Então, faz uns 5 anos, né, que eu me aventurei na cidade de Gravataí como empreendedora para dar aulas de inglês, né, e a Natasha e o Felipe apareceram mais ou menos na mesma época, e a gente já, no primeiro mês que se conheceu, já fizemos um evento com estrangeiros para conversar em inglês com os alunos, e desde então a gente não se desgrudou mais, né, a gente continuou sempre em contato, tanto para eles nos indicarem, quanto nós indicarmos eles também, para qualquer coisa, e tanto é que hoje estou aí, né, com vocês, podendo ter essa experiência com vocês, fazendo parte do time como guia. E o Alisson e o Felipe também, né, já trabalharam junto comigo, então é muito legal de a gente estar agora se revendo numa super experiência, falando inglês de novo, mas ainda com vocês, né? Então, foi a partir disso, então, a partir de 2018 que a gente começou a ter contato. E é legal de ver essa evolução, né, que nós estamos fazendo juntos. Sim, com certeza, porque em 2018 tava todo mundo lá começando juntos, né? Tanto eu começando a dar aulas, a Jéssica começando a empreender, a Nath e o Felipe, né, que são hoje os diretores da Intercâmbio na Real, também começando a empreender. E aí todo mundo se conheceu ali, e até, né, no primeiro grupo que a Intercâmbio na Real levou, já tinham alunos lá da escola, né? Então foi uma parceria assim que sempre que as indicações sempre deram certo, sempre estiveram lá, né? Depois, cada vez mais, né? Eu trabalhava junto com a Jéssica, daí conheci a Nath e Felipe através daí, e foi através de então que eu decidi fechar meu intercâmbio com o intercâmbio na Real, e depois acabei compondo o time de guias, né? Então já trabalhávamos juntos no passado em outras funções, e aqui só mudamos as funções, mas ainda trabalhando junto, né? Com bastante sintonia aí para realizar o sonho de vocês. Mas é muito Exatamente. bacana realmente, né? Ver essa evolução, né? Desde 2018 até aqui. Esse aí só um parêntese aí, que o nosso primeiro evento já foi um evento americano com frango frito, batata frita e Coca-Cola, porque eram americanos que tinham ido nos visitar. Então, a gente sempre teve essas vivências mesmo em aula, né? Então, agora poder realmente vivenciar o espaço, né, fora do Brasil, vai ser muito legal estar junto com vocês. Exatamente. E naquela época a gente nem imaginava que um dia Não. ia crescer tanto, né, a empresa e teríamos eventos grupos, né, para os Estados Unidos, né, na época o grupo era realmente só para a Europa e depois foi expandindo agora os Estados Unidos, né, em breve aí Canadá, outros grupos para a Europa, então realmente cresceu demais, É demais mesmo. verdade, muito legal.
Bacana. E agora nós vamos falar, né? Temos, né? Você sabe que nós viajamos também para os Estados Unidos, mas hoje a gente vai falar mais uma vez do nosso roteiro Europa, o nosso queridinho, que é o Dublin, Londres e Paris, né? Que a Jéssica já visitou e na época nem imaginou que esse seria também o roteiro principal da Intercâmbio na Real e que também, né, um dia viraria guia, né? E acidentalmente acabou nesse roteiro que são 3 cidades incríveis na Europa, assim, para dar o start, né? Pro primeiro intercâmbio, eu acho que você consegue sentir já bastante da Europa com esse roteiro. Mas hoje, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre, primeiro, né, como que tu chegou, assim, nesse roteiro, Jéssica? Como tu pensou assim, acho que essas 3 cidades vão ser bacanas para visitar. Eu acho que eu já estava sentindo que eu ia conhecer vocês, né? Eu já estava me preparando, então, porque eu fui em 2016, eu me formei em letras em 2014 e me dei de presente, então, essa viagem em 2016, fui me organizando para isso. E escolhi Londres, Paris e Dublin porque eram e são, né, ainda os 3 lugares que eu gosto muito. Londres, em especial, é o meu lugar do mundo, que eu digo, né? My favorite place in the world. E ele superou as minhas expectativas, só que o pacote que eu fui apenas por 15 dias, fiquei 5 dias em cada lugar, eu sei que no intercâmbio aqui também tem pacotes para cada gosto, né? E eu escolhi esses três lugares porque eram, para mim, os que, já que é a primeira vez que eu vou, são esses lugares que eu quero. Não tinha um porquê específico, mas eu acho que era mais realmente uma conexão aí que eu ia ter no futuro e não sabia, né? Então, realmente foram exatamente esses 3 lugares que eu fui. Bacana, então, já estava tudo, já tava tudo sendo pensado sem querer. E Exatamente. agora, e agora falando, né, dos destinos em específico, qual foi o primeiro que você chegou? Eu fui na ordem, foi Londres, Paris e Dublin. Foi, Exato. foi um Londres. Mas É, então vamos foi. pela ordem, né, pra gente falando aí como é que foram nossas expectativas. Mas chegando em Certo. Londres, assim, qual foi a sua primeira impressão da cidade? A primeira impressão é que realmente é tudo lindo e maravilhoso, né? Como eu disse, eu tinha uma expectativa e no fim superou. Mas o que mais me chamou a atenção foi a questão do jeito que as pessoas são educadas, né? O quanto o londrino é realmente educado, porque eu lembro de uma situação que foi logo na chegada, quando eu peguei o metrô, que lá não tem elevador nos metrôs, né? É tudo por escada. E eu estava com a bagagem pesada. E eu lembro que uma pessoa se ofereceu para pegar a minha mala. E eu, meu Deus, eu aceito ou não aceito? Ele vai embora com a minha mala ou ele realmente vai subir a escada para mim, né? E vai deixar. Mas eu resolvi dar um voto de confiança. Ele só realmente me ajudou, subiu com a minha mala e tudo certo. Mas brincadeiras à parte, assim, o que me impressionou foi realmente, gente, o inglês ele é pontual. Né, tem a pontualidade, né, do horário, os ônibus, as coisas digitais mostrando que vai sair tal horário e sai no horário, né? Ou eu fiz um passeio também para os estúdios de Harry Potter, também não vou esquecer que a moça disse assim, olha, o ônibus sai às 9, contigo ou sem aqui, tá? Ok, eu sei que acho que 7 da manhã eu já estava lá para garantir que eu não ia me atrasar, né? Então, esses foram pontos, assim, eu fui muito bem recebida, todos me trataram muito bem em todos os lugares que eu fui. Eu perguntei tudo até o que não precisava perguntar, porque eu queria praticar inglês, né? Eu já dei aula de português para estrangeiros, mas eu queria realmente falar inglês fora do Brasil, né? Então, foi uma experiência muito legal mesmo. E aproveitando, só falando ainda de Londres, eu tive uma situação que é engraçada, mas triste ao mesmo tempo, porque eu fui para o castelo de Windsor, fui pegando coisas que eu achava que eu ia gostar, e aí, quando eu cheguei lá para entrar no castelo, a moça falou: Once in a year we close it to clean. Então, uma vez por ano a gente fecha para limpar. E o dia é hoje, então eu não consegui entrar no castelo. Mas, como em Londres tudo é lindo, maravilhoso, só de ter ficado no pátio, de ter ficado em volta, já valeu. Bacana, Mas então. acontece, né? E indo por partes, né, da sua fala. Realmente, quando a gente vai planejando o roteiro, gente, é muito difícil. A minha primeira viagem, eu fui para estudar em Dublin, né, e a Nath foi me ajudando ali, o que eu ia fazer e tal. Mas assim, gente,
fazer todo o roteiro, assim, é complicado. Então, assim, e em vários outros episódios, até no episódio da Fábio, ela fala, né, gente, que a Fábio seguiu a viagem depois sozinha, ela ficou, gente, que dificuldade de fazer roteiro. Não, E é com auxílio, difícil. com Então, certeza assim, faz toda a diferença. vocês recebem tudo prontinho, com os valores que vai custar, vocês já pagam as atrações antes, na hora vocês só chegam em Anta, e realmente isso faz bastante diferença. E também do Harry Potter e da pontualidade, né? Com os grupos a gente fala assim, ó, gente, vocês estão saindo, bora lá, bora lá. Porque, realmente, na Europa tudo é mais pontual e em Londres mais ainda. Então, assim, gente, a gente não pode perder uma atração, então é por isso que às vezes a gente puxa a orelha, né? Bora lá, gente, estamos saindo, tem que sair essa hora. E a gente geralmente deixa um espaço tranquilo, assim, no roteiro, né? Porque a gente sabe que vocês andam, principalmente no verão, onde vocês gostam de fazer muita coisa caminhando. Por exemplo, a gente vai caminhar num parque para ir até alguma atração. Se a caminhada é 15 minutos, a gente já tem que reservar 30 ou 45. Porque a gente sabe que vocês param, tiram foto e tomam água e senta. Então, a gente tem que colocar tudo isso também em consideração no roteiro, né? E agora, né, que no início, né, da empresa não era, mas hoje já é uma das atrações também, que é os estúdios do Harry Potter, né? Então, como é que foi a visita? O que você achou, Jéssica? Nossa, eu confesso, assim, que eu não sou super fã, mas eu sei de toda a história. A minha irmã, que acho que vai aparecer em breve por aqui, né? Ela dá um spoiler aí. Ela é fã, muito, muito fã. E eu lembro que na época não tinha essas lives, não tinha coisas ao vivo para gravar. Mas eu gravei tudo e ficava enviando para ela, claro que ao vivo, para ela ver. De tão assim, gente, parece que a gente está no filme, parece que a gente está no livro. Eu li alguns livros, não li todos, mas assisti os filmes e, nossa, é incrível. Mesmo que não seja fã, tu vai se encantar, porque é demais. E o que me chamou muito a atenção no meu caso, né, como eu fiz tudo por conta, fui me virando lá, foi que eu peguei um guia do ônibus, no caso, que o próprio guia era a pessoa que estava dirigindo. E era um inglês mesmo, né? Gente do céu, isso vai ser uma experiência legal para vocês verem. Eu tinha que ficar, tipo, sentada lá, bem na frente, para tentar olhar os lábios de lado, para fazer uma possível leitura labial, porque o inglês britânico, ele é diferente do que nós estamos acostumados, né? Então, foi uma experiência muito legal, assim, eu realmente gostei bastante. Lá dentro, tudo incrível. E imagino que em grupo, então, mais legal ainda, né? Que a gente possa, justamente para quem gosta, principalmente para quem gosta, né? De lembrar a cena de um filme, de ver as vestimentas e tudo que tem lá. Então, vale muito a pena. É uma atração muito legal. Eu também, eu suspeito pra falar, né, que eu também adoro Harry Potter, sou muito fã. E, assim, foi incrível, o passeio realmente é bem extenso, você leva no mínimo umas 4 horas pra fazer tudo, né, são 2 horas até a metade da praça de alimentação e depois mais umas 2 horas, né, tem o que comer, tem tudo lá, bem tranquilo. E eu lembro que uma passageira comprou aquele audioguia, né, que você vai acompanhando ali com o fone, e em alguns momentos, quando você para, assim, né, na frente de certa parte, ele mostra, tipo, as cenas do filme que foi gravado ali, e você consegue dar play na cena, realmente, assim, muito completo o passeio, muito bacana, e assim, é aquela cereja no bolo de Londres, né? Os fãs da saga vão aproveitar muito, quem não é tão fã também vai gostar, mas também, né, quem optar, né, por não ir nesse passeio, tem outras coisas também para fazer por Londres que são super diversas. E, né, falando a fotinha, a clássica Outra de foto King's clássica, Cross. todo mundo tem, né? Exatamente. E, inclusive, né, também falando, né, da estação, né, quando nós vamos para Paris, né, nós saímos da estação de King's Cross, né, que é a estação onde é gravado o filme também. Então a gente vai mais uma vez na lojinha, a gente pega o trem lá, então vocês se sentem aí, né, nessa no filme, exatamente. E você também foi de trem depois para Paris? Fui de trem, amei, amei, foi muito legal, gente, o negócio voa mesmo, né, foi muito legal. E aí eu fui vendo dicas, assim, de questões de que tinha que chegar cedo também para poder ter lugar para botar a mala, né, senão o trem é diferente de avião, tem todas essas coisas, assim, mas foi uma experiência muito legal, de realmente, quando aparece a parte da rua, assim, tu não sabe onde tá, não consegue ver nada, né, Porque mas uma hora tá preto, daqui a pouco é campo, daqui a pouco é cidade. exato, mas fiz isso também, foi bem legal. Bacana, então. E depois, né, chegando em Paris, como é que foi a sua primeira impressão da cidade? Então, Paris, eu também sempre, né? Meu Deus, Paris. Só que, gente, olha só, eu lembro que o dia que eu cheguei lá,
estava tendo uma manifestação. Acho que até era do Uber, que assim como aqui estavam fazendo também manifestação os taxistas, alguma coisa assim, não lembro. Mas eu sei que isso me chamou a atenção. Eu, gente, não é possível que eu tô aqui agora, né? Mas, enfim, foi na época isso, né, que deu um pouco de susto, assim. Mas, assim, gente, lugar maravilhoso. O último dia, eu lembro que eu deixei para ficar andando só a pé. Bom, a gente vai caminhar bastante, né? Alguns Exatamente. quilômetros, né? Mas como lá eu peguei bastante o ônibus de turismo, e daí no último dia eu queria aproveitar a cidade mesmo, então eu fiquei na Champs-Élysées andando por tudo, só para me sentir muito chique no último dia. Fui na torre, claro, né? Subi, fui lá no topo. Foi uma sensação muito legal, assim, da ventania que estava lá em cima, bem forte, assim, é muito, muito alto, né? Então, mas, assim, foi muito legal mesmo, eu gostei bastante. E tive só uma questão também, como eu disse, né, eu dava aula de português para estrangeiros, eu tinha uma aluna francesa, e eu tinha pedido umas dicas para ela, se como que era em Paris, realmente não dá para falar inglês, o pessoal não gosta, como que funciona, né? E aí ela disse, não é que eles não gostem, mas é que eles, isso ela falando, né? Eles não gostam pelo fato de que a gente já chega falando inglês como se todo o parisiense soubesse falar inglês. E daí ela falou, então pelo menos tu dá um bonjour, excuse-moi, né? E aí depois pergunta, can I speak English? Posso falar inglês? E foi o que eu fiz. Daí eu lembro que eu estava na praça de alimentação do Museu do Louvre, e eu tava com uma amiga que ela é vegetariana, então eu precisava perguntar se uma das comidas lá não tinha carne. Eu tinha que perguntar isso, não dava para perceber se tinha ou não tinha, enfim. E aí, quando eu fiz essa pergunta, a mulher falou assim, a little. Tipo, tu pode falar um pouco de inglês. Quando eu perguntei se eu podia falar inglês, ela, a little. Ok. Só perguntei o que eu precisava, depois falei merci beaucoup, au revoir e tchau. Ele sempre fala Então, assim, com esse little bem, bem travado, né? bem A little. forte, né? Bem Uhum. do britânico, do inglês britânico, né? Mas, assim, isso só por justamente trazer Uhum. algumas curiosidades aqui, algumas questões, mas não tem nada para falar, assim, foi incrível também, um lugar maravilhoso, tudo lindo, né? Dá vontade de ficar lá, dá para tirar foto de tudo, né? Até o que não precisa de tão bonito que é. Então, foi uma experiência muito legal. Ah, que demais. E realmente é importante falar desses percalços, porque muitos passageiros, né, ficam apavorados meses antes da viagem. Meu Deus, mas tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e a viagem vai ser. Gente, calma, calma. Uhum. Né? Nós temos que lembrar que são cidades muito turísticas e que vivem muito do turismo, né? Então o governo também se preocupa muito com o turismo, em como deixar os turistas mais confortáveis. Nesse ano, eu fui para Paris em março, que estava tendo a greve do lixo, que tinha aquelas fotos de lixos e montanhas de lixo para todo lado. E assim, gente, nos bairros, tipo assim, no bairro do Arco do Triunfo, no bairro da Torre, tava tudo impecável. Ah, sim. É onde o Então, pessoal assim, vai. é onde as pessoas, onde eu circulei, estava tudo impecável. O bairro que eu me hospedei era um bairro muito bom e tinha um pouco de lixo, mas assim, nada demais. Também teve protesto, assim, gente, Uhum. tem protesto, né, em vários lugares do mundo, e aí que faz a diferença, né, vocês estarem com guias, né? Nós conhecemos a cidade, nós sabemos desviar, nós sabemos, tipo assim, hoje tá ruim de ir na região da torre, mas a gente consegue desviar em outro lugar e fazer Então, alguma outra coisa. As cidades são enormes, a gente sempre. e tudo A é gente tem lindo. essa versatilidade. Então, A gente tem essa versatilidade de onde levar vocês, de como levar vocês, para transformar a experiência de vocês, para deixar a experiência de vocês realmente muito boa, né? uhum. E depois, né, chegando em Dublin, né, que foi o teu último destino e é o nosso primeiro. Como é que foi aí? Porque Dublin é realmente menor, né, que Londres e Paris. Como é que foi esse reverso aí do Isso roteiro? que me chamou a atenção mesmo, porque para quem me conhece, assim, sabe que, por exemplo, eu não sou muito de beber álcool, né? E eu pensei, gente, o que eu vim fazer aqui no fim, né? Porque não adianta, é uma cidade que te leva para isso, né? Que fala disso, que é o Temple Bar lá, né? Mas eu lembro até que quando eu fui nesse bar, né? Que é um bairro no fim, né? É um bairro e É tem um o bar, bairro né? e tem o pub também, né? Eu fui descobrir isso lá, né, no pub. E aí eu lembro que eu pedi a menor cerveja que tivesse, com o menor álcool que tivesse, para só pelo menos dizer, pelo amor de Deus, eu vim até aqui, como é que eu não vou provar, né? Mas agora eu já gosto mais, tá? Então eu acho que na próxima eu vou aproveitar aí com quem também quiser. E vai ser bem legal. Mas assim, eu fui de qualquer forma, porque é um lugar que eu acho muito bonito, né? Independente de qualquer coisa.
E também, o que me chamou a atenção de Dublin foi a questão da forma que a gente foi recebido também. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque já no primeiro dia que eu peguei o ônibus de turismo, né, para conhecer os lugares, as pessoas do ônibus que trabalham, né, que são, querendo ou não, guias lá, assim, já foi puxando assunto, já foi conversando e perguntou de onde é que eu era, de onde que eu vim, e falei dos lugares que eu tinha ido. E a fala que ele fez já no primeiro dia fez muito sentido. Ele disse assim, e em Paris, eles podem ter te dito só bom dia, né? Tipo, good morning. Em Londres, eles te falaram good morning e how are you, né? Foram num bom dia e perguntaram como você está. Aqui em Dublin, de perguntar bom dia, como você está, o que você quer fazer, como eu posso te ajudar, né? Ele foi falando, gente, é verdade, sabe? É uma recepção que eu achei muito parecido com o brasileiro, né? Do jeito que nós recebemos as pessoas, assim, de querer tratar bem e tudo mais. Eu senti isso. O inglês é diferente, né? O sotaque já é diferente, então isso também foi legal para quem já fala inglês. E claro, mesmo que não fale, mas que vá observar isso, é muito legal também ir em 3 lugares diferentes, assim, para a gente notar essas coisas, né? E, enfim, de qualquer forma, gostei, mas eu quero muito ir de novo. Dublin realmente menor, todo mundo já se sente, né, super à vontade pra pegar e caminhando. E realmente a recepção do irlandês, gente, é incrível. E todo ano acaba tendo mais brasileiro na cidade. Então, você tá caminhando na rua, você ouve português, e daí se você quiser falar inglês, você fala. Então a gente chega aí nesse clima de ainda tem muita gente que fala português, a recepção muito incrível. Aí depois vamos para Londres, que é inglês, 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 inglês. E depois em Paris, que é muito francês, e aquele inglês que também é importante, né? Porque muitas pessoas ficam preocupadas. Gente, mas meu inglês não é bom e tal. Mas muitas pessoas que falam inglês não são nativas. E vocês já vieram de 2 países, né? Com pessoas nativas, e aí vão falar com pessoas que não são nativas do inglês. E aí, mais inglês para vocês. Vocês têm aí várias nuances do idioma para conseguir praticar. Exatamente. Agora, só um ponto que tu comentou dos brasileiros em Dublin, aconteceu também, a gente estava em algum lugar, agora eu não vou lembrar exatamente qual era, e aí tinham 2 meninas que foram pedir para eu tirar foto. E aí falaram em inglês, can you take a picture, please? Aí eu falei, sim, não sei porque eu falei sim. Ah, eu tô brasileira, graças a Deus. Aí elas começaram a falar português. Ah, sim, tudo bem. Mas até falei, mas eu sou teacher, acabei respondendo em português. E aí foi, né? Mas sim, tem bastante. Acho que pode ser por isso também que esse clima aí mais brasileiro de receber as pessoas pode ter se juntado, assim, né? Já vai fazendo esse mix. Bacana, então. E agora, né, nossas perguntinhas finais. Se você fosse selecionar alguma das comidas que você comeu e você ainda ficou assim na memória, isso é muito bom. Gente, eu tive um pequeno problema, é por isso que eu tenho que ir de novo, porque eu fui com dinheiro muito contadinho, e como eu não estava, né, com um grupo assim para me dar dicas, eu acabei indo para o que era mais barato, aquilo mais conhecido, né? Então, assim, ao invés de comer algo típico em Londres, por exemplo, que tem o fish and chips, né, que é o peixe frito e batata frita, eu acabei indo no McDonald's, acabei indo comer uma pizza, né, coisas mais que a gente já conhece, que sabe que são boas. Mas o que eu fiz questão de comer, que eu precisava e tinha que ser na Champs-Élysées, foi o baguete. Então, eu preciso ir para Paris de novo comer um baguete. Exatamente. Isso sim, eu posso dizer que eu, sabe, não, eu vou pagar porque eu preciso ter essa experiência. Né? Então, E também no nosso roteiro, né, gente, a gente coloca para vocês ali um valor médio de alimentação, porque nós queremos que vocês tenham essa experiência. Então, em cada um dos destinos, nós vamos num restaurante típico. Então, assim, quem tá afim assim, de economizar um pouco na alimentação e comer algo mais barato, um lanche e tal, tranquilo também nas nossas acomodações vocês conseguem cozinhar, né, no hostel para economizar um pouco, mas vocês ainda vão ter essa experiência, né? Então em Dublin nós vamos num restaurante típico, em Londres nós vamos também, e em Paris nós vamos também. Então, no mínimo vocês vão ter a experiência, mas também quem quiser dar uma economizada, né, tranquilo. A gente sempre recomenda, né, que a gente entende que tem gente que quer comer só em restaurante, né? E tem gente que tá mais na vibe ali de economizar um pouco e gastar com outras coisas. Quem quer comer só em restaurante, a gente sempre recomenda que leve aí uns 100 a 150 euros a mais, né, do que o recomendado, para conseguir mesclar entre restaurante e lanche, né? Vou só fazer um comentário agora, então, porque como eu, de novo, não estava num grupo assim, eu fiquei em hotel, então a gente tinha café da manhã. E um dos motivos também, que daí eu comia um cafezão para não ter que, né, gastar e nem pensar em comer depois. Mas o que me chamou a atenção, daí falando agora em comida típica, foi em Londres, o café da manhã, que tinha o ovo, né?
o ovo na tacinha, não lembro exatamente qual é o suporte, o ovo cozido de manhã, né, assim, para comer com colherinha. Eu tinha que pegar também. Não costumo comer ovo cozido de manhã, se eu comer mexido, mas tive que ter essa experiência, né, que para mim fez muito sentido, assim, por estar lá. E também, dos 3 hotéis que eu fiquei, o melhor croissant que eu achei que ia ser em Paris foi em Dublin. Melhor que eu comi de hotel, né? Não fui não de padaria, coisa assim. Mas foi em Dublin. Então eu preciso também, de novo, porque eu preciso achar em Paris onde é que tem Um o bom coração. croissant. E um E... detalhe agora, falando de comida, já que tu Uhum, tocou nesse assunto, só para concluir, uhum. eu tive a felicidade de, quando eu voltei, que trocaram os lugares do avião e tudo mais, e eu voltei de classe executiva, em vez de econômica, sem custos. Tive A essa sorte de a milhões. sorte. Eu também lembro quando eu fiz o check-in, a mulher falou, today is your luck day. É o dia de sorte. Eu não entendi. Quando eu entrei, eu entendi. Meu Deus. E daí tinha bebida a noite toda à vontade e tal. E a comida era em porcelana, não em plástico. E os talheres eram de verdade, enfim, né, tudo mais. Mas o que me chamou a atenção foi que, quando a gente estava voltando, né, então era 5 da manhã, como eu voltei daí de Londres, porque todas as vezes eu voltava sempre para Londres, que eu fiz Uhum. um pacote assim, era um café da manhã londrino. Então tinha tomate assado às 5 da manhã, que eu abri aquilo. Eu, não, gente, não vou conseguir comer isso às 5 da manhã. Mas são essas. E tinha ovo também, né? Mas agora me fez lembrar disso também. Então são experiências, né? Que aí eu acabei não comendo. Quando cheguei daí no aeroporto, eu comi algo brasileiro no café da manhã. Nosso último voo também foi esse Londres-São Paulo, e a gente era tomate assado com os cogumelos, um ovo, Isso, era acho que esse, é mais ou menos exatamente. e uma linguiça, algo assim. Eu lembro que era uma Era coisa assim que eu não estava entendendo como café da manhã. Não às 5 da manhã, pelo menos, também, né? Então, não. Exatamente. Bacana, então. E depois, né, agora, mais uma perguntinha, o que que você achou de viajar no inverno? Achou muito frio? Porque muita gente fica nessa dúvida, né? É muito frio, tem que levar muito casaco, e aí uma dica dos guias sobre viajar no inverno. Certo. Bom, eu fui no inverno porque era quando eu podia e também porque eu estava na expectativa de ver neve, mas não vi. Né? Pelo menos no período que eu fui dia 16 de janeiro de 2016, por aí, 16 ou 17, e não vi. Mas, gente, eu achei o clima muito parecido com o daqui, não achei, principalmente do sul, né? Falando aqui do Rio Grande do Sul, é claro. Mas também uma coisa que eu não estava levando muita fé, e é verdade, é que todos os lugares têm calefação. Então não precisamos estar cheios de roupa, porque basta ter um super casaco, que no lugar a gente é obrigado a tirar esse casaco, não tem como ficar com o casaco, né? Então, eu achei isso realmente muito bom, porque aqui, o contrário, né? A gente tem que estar cheio de roupa na rua e dentro do lugar, né? Porque não supre isso, né? Então, eu gostei bastante. Não me fez não conseguir fazer nada porque era inverno, pelo contrário, e consegui fazer tudo. E ainda dei a felicidade de não ter dias muito londrinos, entre aspas, em Londres, que são os dias chuvosos e cinzas, né? Acabei pegando dias de sol, assim, então eu consegui aproveitar mesmo. Então tinha um ventinho, assim, para não dizer que não estava frio, o dia mais frio foi um passeio que eu fiz em Londres, em Stonehenge. Daí era, assim, um lugar a céu aberto mesmo, então é muito frio. E em Dublin, um dia que tinha bastante vento, assim, mas não porque era mais frio do que estamos acostumados, pelo menos no Rio Grande do Sul, né? Mas o vento, né, que incomoda às vezes. Mas o vento que era, eu achei diferente, assim, né? Mas não impediria, não impede de nada, de nenhum passeio. E claro, né, calçados confortáveis, isso é muito importante, né? Tanto no inverno quanto no verão. Mas eu lembro que eu tava com aquelas botas apeluciadas, né? Então eu lembro que eu tava com uma que eu sabia que eu ia poder caminhar bastante e não ia me machucar nada, porque a gente caminha bastante, né? E para ficar mesmo confortável nos lugares que a gente vai. Então acho que seria isso. Exatamente. Até eu acho que Dublin venta bastante, né? É, Muito, muito, muito vento. Londres também, mesmo no inverno, só peguei dias ensolarados, assim, pouquíssima chuva. Tipo, todas as vezes que eu fui, só peguei, tipo, talvez uma ou duas chuvinhas.
Mas assim, muito rápido também. E Paris eu já peguei bastante chuva, já peguei muito sol, já peguei muito calor, já peguei muita Você chuva. já teve uma experiência de mais tempo lá também, né? E Paris foi, tipo assim, alto. Já peguei, tipo, muita chuva, já peguei muito sol e muito calor. Então já foram os Sim. dois, assim. E muita gente acha que Londres e Dublin vai ser mais frio e tal. Mas eu acho que o mais frio de tudo eu já foi em Paris, assim, em janeiro, com o último grupo. Uhum. Tava muito frio. Tava muito frio. É. E é realmente, assim, na volta do Rio, perto da torre ali, é bastante frio. Mas, assim, mas realmente, é que ele não tem muito lugar fechado pra entrar, né? Mas Sim, quando você entra no lugar, até no hostel eu falo pra galera, né? Não levem pijama de inverno, levem pijama de verão, sim, porque verdade. é muito quente dentro do hostel. Uhum. É verdade. Também levei pijama de verão. Falando agora Uhum, disso, é verdade. uhum. Perfeito. Então, e agora, por último, né, nossa última perguntinha, o que que você diria para quem está esperando aí para embarcar em algum grupo? Qual que seria a sua dica de veterana e de guia agora? Primeira coisa é vão, né? Já assinaram, já deram ok, só vão e aproveitem, porque mesmo que dê alguma coisinha assim, né? Tudo vai fazer valer a pena e a gente vai estar aqui com vocês, por vocês e para vocês, né? Mas assim, uma dica que eu daria pensando, o Alisson tem dicas muito melhores em relação a malas e organização de mala que eu já vi, né? Mas uma dica que para mim foi válida, que eu também não sabia, né, se ia realmente fazer sentido, mas fez, era levar uma mala grande e colocar uma média dentro dela. Porque como eu fui para 3 lugares, daí eu voltei com 2 malas, mas eu não precisei comprar a mala lá. Então tem gente que daí prefere comprar lá, mas como eu disse, né, eu realmente estava com tudo contadinho, organizado, foi uma dica que eu segui e que para mim fez sentido de levar uma mala dentro da outra, né? E assim também, né? Aproveitar todos os lugares lá, de tudo que vocês quiserem, tirem foto de tudo, registrem tudo, porque, nossa, gente, é uma coisa. Como eu disse, tudo é lindo, tudo dá vontade de tirar foto, né? Então aproveitem, assim, nós como guias também estaremos lá para fazer isso para vocês, né? Registrar tudo que puder, guardem tudo, porque é uma coisa única, assim. Hoje a gente não revela, não imprime mais fotos, né? Mas então que pelo menos a gente guarde assim como uma experiência. E eu tenho certeza, né, que esse grupo vai ser um grupo que depois a gente vai continuar mantendo contato. Então, eu já me vejo assim, né, nesse grupo com vocês aí, sendo um grupo que a gente realmente vai se ajudar antes, durante e depois. E para fazer novas viagens, quem sabe, né? Com certeza, com certeza. Muitos clientes, né, que vão primeiramente para a Europa, depois acabam fechando nos Estados Unidos, ou vice-versa. Então, né, estamos aí para ajudar vocês a conhecer bastante do mundo. Temos já vários roteiros para vocês conhecer, para vocês estudarem. Até agora, né, algumas passageiras que já foram no Dublin, Londres e Paris de 20 dias estão voltando para Dublin para ficar 8 meses. Então, assim, contem com o Intercâmbio na Real para estar aí, né, com vocês nesse momento. Mas então, né, agradecer então a todos que assistiram até aqui, também agradecer a Jéssica por estar aqui gravando com a gente, né, seja oficialmente bem-vindo à nossa equipe e, né, que venham muitas viagens aí pela frente pra gente. Thank you so much. Muito obrigada. Então, gente, aguardo vocês aí nos próximos grupos que tiverem e estaremos aí à disposição de vocês. Tchau, tchau, gente, até mais. Bye bye. Tchau, tchau.